Há um bom tempo eu tenho falado que a família Bolsonaro são todos ladrões e que todos irão para a cadeia. A única dúvida é quando eles vão para a cadeia. Aqueles que perderem cargos, que não forem protegidos pelos seus cargos, assim que perderem a imunidade, a Polícia Federal vai cair com tudo em cima desses bandidos. Mas é só a família Bolsonaro? Não. Eu posso afirmar que quase toda a totalidade da extrema-direita é formada por bandidos corruptos e, portanto, em algum momento eles vão ter que responder para a justiça. O que me impressiona, e eu toco muito nesse assunto, que muitos religiosos são bolsonaristas. Eu diria que 80% daqueles que se chamam cristãos são bolsonaristas. Odeiam o PT. E quando é perguntado para essas pessoas por que elas não gostam do PT, elas logo em seguida vão falar que não gostam por causa do Lula, que o Lula é ladrão. E eu tenho observado que alguns religiosos, sendo contraditório à doutrina de Cristo, acusam o Lula de ladrão sem prova nenhuma. Olha, calúnia é um crime. Tu acusar alguém sem prova é um ato criminoso. Então, um ato criminoso, ou tu apoiar um criminoso, não se casa com a doutrina cristã. Não, como diz Reinaldo Azevedo, não orda. Mas as pessoas enchem a boca e chamam o Lula de ladrão. Quando eu coloco alguma postagem, algumas pessoas fazem alguns comentários e ninguém é obrigado a concordar comigo. Assim como eu não concordo com algumas pessoas. Mas partir para a ofensa ou falar em besteira, e em alguns casos, as pessoas demonstram uma total ignorância, tanto uma ignorância política como histórica. Porque eu nunca vi tantos comentários imbecis. Apesar que o mundo que nós estamos vivendo hoje está cheio de imbecis. E por causa disso, o mundo se torna mais violento, se torna mais perigoso. Os caras estão muito preocupados com aqueles que roubam celular ou que assaltam. Mas eu vou dar uma informação. Não precisam acreditar no que eu falo. Aquilo que eu falo pode ser pesquisado. E hoje é muito fácil comprovar se algo é verdadeiro ou não. Mas vamos falar aqui do Brasil. Se a gente pegar os bandidinhos, assaltantes, pé de chinelo, aquele que rouba o teu telefone e que te dão um tiro e te matam, em termos de porcentagem, isso corresponde a 4% das mortes que acontecem no Brasil. 4%. É pouco? Não. Não é pouco, não. Nós estamos falando de 200 e
214, 200 e poucos milhões de habitantes. 4%, então, dessas mortes que acontecem no Brasil são praticadas por esses ladrãozinhos. Sabe, que rouba o telefone, que te assalta, pé de chinelo. Bom, nós temos 4%, então faltam 96%. Bom, desses 100%, 30% das mortes que acontecem no Brasil são praticadas por policiais militares ou policiais. Olha a diferença. Os bandidos matam 4% e os policiais matam 30%. Porque nós temos uma polícia extremamente violenta. Se a gente pegar a polícia do Rio e São Paulo, e principalmente a polícia onde os governos são de extrema-direita. Porque a morte dá voto para esses caras. Só que eles matam pretos e pobres e pretos. Isso eles matam com muita facilidade. Bom, mas nós temos 4% de morte dos bandidinhos de chinelo que eles querem encurtar agora para 16 a 14 anos, para encher as cadeias e dar matéria-prima por crime organizado. Além de tudo, são burros. 4% desse ladrãozinho chinelo, 30%, 30 e poucos por cento, pesquisem, 30 e poucos por cento são as mortes no Brasil são produzidas por militares. Bom, então 30 com 4 dá 34, 35% entre ladrãozinho e policiais. Mas agora 60 e poucos por cento das mortes produzidas no Brasil são praticadas por aqueles que se dizem cidadãos do bem. Olha, eu costumo falar que eu sou chegado à lógica. Então, se 4% responsáveis pela morte no Brasil são os ladrãozinhos, 30% são os policiais militares e policiais civil, 60 e poucos por cento são os cidadãos do bem que matam, eu posso dizer que o grande perigo, na lógica, isso é lógico, isso é matemático, quem é mais perigoso é os cidadãos de bem. Mas quem são eles? São aqueles caras que matam as mulheres. Porque as mulheres não querem mais viver com eles, eles vão lá e matam as mulheres. São aqueles caras que matam as mulheres por ciúmes. São aqueles caras que matam as mulheres porque acham que são donos das mulheres. E o mais incrível, muitas dessas vezes com apoio de muitas mulheres. Porque a extrema-direita tem muitas mulheres que apoiam esses canalhas. Quem são os outros? Aqueles que discutem no trânsito. São aqueles que, simplesmente porque tu ultrapassou ou bateu no espelho deles, vão lá e te tiram uma arma e te dão um tiro. São aqueles que brigam com os vizinhos. São aqueles que querem fazer justiça com as próprias mãos. São aqueles que vão e matam moradores de ruas. Muitos desses caras, todos os domingos estão na igreja. Nunca se viu tanto pastores envolvidos com crime, morte, abuso de crianças, abuso de mulheres, hipócritas, que
enche muito a boca falando sobre Deus. Quando eu vejo alguém ou ouço alguém falando muito em Deus, ali eu consigo ver um hipócrita. Porque quem honra o Pai Celestial, honra com ações, com atitude, sendo um homem honesto, sendo um cara que procura ajudar os outros, que não tem preconceito. Porque esses eram o ensinamento de Cristo. O meu Cristo é o Cristo do Sermão da Montanha. Não é o Deus do Antigo Testamento. Não. Essas igrejas evangélicas que fazem a marcha por Cristo, levando um revólver, usando os palanques para fazer campanha política. Desde quando que isso é doutrina de Cristo? O Deus que essas pessoas seguem é o Deus da mentira, é o Deus da discórdia. São sonhadores de guerras, são os que praticam o mal, com as escrituras na mão direita e na mão esquerda com uma arma. Quando esses cristãos começaram a fazer sinal de execução dentro das igrejas, pode acreditar que ali não existe Deus, ali não existe Cristo, e muito menos o Espírito do Senhor.